Na sexta-feira nós iniciamos falando sobre o poder da ofensa, e vimos quão alto o índice, né? Como a semente da ofensa, ela tem um poder que leva à morte. A ofensa, ela gera ressentimento, gera ira, gera amargura e gera morte. Nós vimos isso na trajetória da vida de Caim. Caim fez o que fez, matando seu irmão, por causa do seu desnivelamento de justiça própria, né? Uma justiça própria inadequada, um sentimento invejoso, discernimento falho, displicência, desatenção para com os fatos, com a palavra de Deus, inclusive. Deus comparece com a sua palavra dando a ele a oportunidade de não errar. Deus chega para Caim e diz: olha, fique atento, porque o desejo jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. E infelizmente o sentimento foi mais forte, o sentimento de justiça própria, de inveja, de displicência, de orgulho e egocentrismo. Tudo isso fez com que a ofensa dele gerasse a morte de seu irmão. Na sequência, vimos sábado à noite, no dia de ontem, falando sobre a importância, já que nós tratamos do poder da ofensa, de que maneira nós podemos nos tornar agora travou aqui, inofendíveis, né? Como nós podemos trabalhar para não permitirmos que a ofensa tome conta do nosso coração. E falamos então sobre o poder do perdão. Quão é necessário o poder do perdão? Hoje pela manhã trabalhamos o poder da paz. E nessa noite, fechando a nossa conferência, celebrando a unidade, eu quero falar sobre o poder da comunhão. Porque pessoas que vivem em comunhão, elas são mais felizes. Pessoas que vivem em comunhão, elas têm uma oportunidade de alcançarem níveis de realizações muito maiores. Quando nós entendemos, queridos, que é mais importante conviver com as pessoas e conviver bem do que simplesmente viver sozinhos, nós entendemos que o propósito de Deus está vinculado à coletividade. Tratamos desde o início também algumas observações, e eu mencionei sobre o fato de que Deus é um Deus que trabalha na coletividade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A coletividade presente na Trindade. Deus, em toda a história, trabalha sempre contando com uma família. Quando Ele usa Noé para construir a arca, não foi Noé o único responsável pela construção da arca, mas a família dele foi envolvida. Vemos Deus usando a família de Abraão, para a partir da família de Abraão, levantar então a nação de Israel. Quando o Senhor cumpre com a sua promessa, a sua profecia lá do Gênesis, que Ele enviaria aquele que pisaria na cabeça da serpente, Jesus, Ele usa uma família, José e Maria. Então percebam que Deus trabalha em coletividade. A igreja é a maior expressão da coletividade. A coletividade que nos leva à oportunidade de vivermos aquilo que Jesus promete no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante, uma vida excelente. Essa vida excelente, ela é experimentada quando estamos juntos nesta coletividade. E é uma coletividade que não está restrita a fatores biológicos, a fatores fisiológicos. Nós precisamos entender, queridos, que sim, a família consanguínea é importante, a família sanguínea é importante, mas a família de Deus é aquela que o Senhor virá buscar. O Senhor virá buscar não a sua família, Ele não virá buscar você, Ele virá buscar a sua igreja. Irmãos, isso é muito importante, porque nós admitimos, principalmente nos arraiais evangélicos,
uma teologia extremamente antropocêntrica, onde o ser humano está no centro de todas as coisas. As mensagens, as falas são sempre voltadas para adquirir bênçãos, para prosperar financeiramente, materialmente, para ser bem-sucedido. Muitos dos pastores hoje mais parecem palestrantes motivacionais, usando textos da Bíblia simplesmente para dar uma injeção de ânimo no povo. Meus irmãos, não cabe a mim, como pastor da igreja, trazer uma palavra para dar uma injeção de ânimo em vocês, mas trazer a palavra de Deus, que exorta, que confronta, que conforta, que encoraja a fazermos a vontade dEle. Nós precisamos entender, queridos, que ser igreja não é fazer parte de um grupo, de um clube, onde eu simplesmente tenho ali alguns contatos, alguns relacionamentos. Ser igreja, ser povo de Deus, é viver como hoje pela manhã destacamos, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram, conforme nos diz o texto de Romanos, capítulo 12, verso 15. A comunhão gera conexões para a vida. Quando estamos em comunhão com as pessoas, nos assentamos e partimos o pão, mas mais do que isso, compartilhamos bens tangíveis e intangíveis. Ou seja, nós podemos sim compartilhar de recursos materiais. Podemos, enquanto igreja, socorrer alguma família com cesta básica, além disso, com remédios, com suporte. Podemos fazer isso, mas podemos e devemos ir muito além disso, sentando para compartilhar uma palavra de Deus, orar. São bênçãos intangíveis. Poder, meus irmãos, receber um telefonema, como alguns receberam no decorrer desse final de semana, é uma bênção intangível, ou seja, é algo que você não tem como mensurar, não tem como contar. Ser igreja é viver nessa dimensão que vai além do visível, acessa o invisível e sobrenatural. Para acessar e consolidar a comunhão como igreja e com as pessoas que convivemos, precisamos nos tornar pessoas que não se ofendem e que não se abalam com as situações. Guarde isso, para que possamos viver a plenitude da vida cristã, não ficarmos aprisionados em sistemas religiosos, em estruturas religiosas, mas termos liberdade para amar uns aos outros, servir uns aos outros, orientar uns aos outros, pastorear uns aos outros, perdoar uns aos outros. Todos estes mandamentos mútuos que a palavra de Deus nos traz, esses dois elementos são necessários, e sobre os quais eu quero me deter com mais atenção nessa noite. A capacidade de nos tornarmos pessoas que não se ofendem e pessoas que não se abalam com as situações adversas e nem com aquilo que as pessoas fazem conosco ou contra nós. Eu separei dois textos bíblicos bastante conhecidos, mas que nos ajudam a entender e para, enfim, queridos, acessarmos o poder da comunhão. Eu quero trabalhar com vocês a seguinte afirmação: precisamos nos tornar cristãos inofendíveis. Trago mais uma vez esta conexão com a primeira palestra. Lá na primeira palestra de sexta-feira, você que não participou, te convido a acessar o conteúdo digital. Esse material será disponibilizado e queremos, irmãos, incentivar que você que não assistiu a alguma das palestras, assista, e você compartilhe com aqueles que não acessaram esse material. São 4 conteúdos bíblicos importantes para a nossa ênfase enquanto igreja. Como nós podemos, meus queridos, nos tornar pessoas inofendíveis? Rapidamente eu quero considerar, antes de ler o texto bíblico, quais são as áreas que geralmente mais ofendem as pessoas. Você consegue pensar aí, qual a área da sua vida que, se alguém ferir, que se alguém tocar, mais ofende você? Eu já vi pessoas, meus queridos, que se ofendem quando são criticadas na sua aparência. Criticar a aparência pode gerar essa ofensa, a pessoa fica ofendida.
E isso, às vezes, as más línguas dizem que acaba afetando mais o grupo feminino, né? Mas eu sei também de muitos homens que às vezes ficam aí ofendidos. Ofendidos se fala da barba, se fala do cabelo, se fala da roupa, ou alguma coisa desse gênero. Mas existem pessoas que dizem assim: eu não me ofendo se falarem da minha aparência, eu não sinto nada, mas não mexa com os meus filhos. Fica ofendido se mexer com o filho, fica ofendido se mexer com alguém da família. Outros, meus queridos, ficam ofendidos se receberem uma crítica no seu trabalho, daquilo que fizeram. Aquele que é pintor, vamos imaginar, um pintor pode se sentir ofendido por causa de uma crítica que lhe seja feita à sua obra. Você tem a tendência de se ofender em quais áreas? Outros são ofendidos quando a sua capacidade é julgada, a sua capacidade é colocada em xeque, capacidade profissional, capacidade pessoal de gerir e administrar algumas coisas. Tem gente que se ofende quando o seu time de futebol é criticado. Tem gente que se ofende quando o seu político é criticado, quando a sua preferência política é ameaçada, é falado alguma coisa do gênero. O fato, meus queridos, que existem várias áreas que para alguns não significam nada. Pode falar o que quiser que não vai fazer diferença nenhuma, mas existem outras que pegam no nosso calo. É importante entendermos, amados, que só nos ofende aquilo que ameaça o que nós somos. A ofensa é absorvida quando afeta o elemento que nos define. Se a minha aparência me define, quando criticam a minha aparência, quando criticam o meu cabelo, quando criticam a minha barba, eu ficarei ofendido porque isso está vinculado à essência da minha identidade. Eu sou aquilo que eu transpareço para as pessoas. E aqui há um grande equívoco. Porque nós não podemos, meus irmãos, confundir a nossa identidade de quem nós somos com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós transparecemos. Tem gente que confunde a sua identidade com o seu trabalho. Se falar do trabalho, desmorona. Por quê? Porque a identidade dele está vinculado a ser aquele profissional. Ser um advogado, ser um construtor, ser um padeiro. Então, se fala mal do pão que ele fez, aquilo que ele faz. E ele acaba permitindo que este tipo de situação o julgue e o coloque para baixo e se torne alguém, então, que se ofende. Estas reflexões, meus irmãos, nós já apresentamos, inclusive, que acessamos alguns materiais. Pastor Douglas Gonçalves, do Ministério de Jesuscope, ele tem 2 vídeos falando sobre ser inofendível. Depois nós vamos compartilhar o link para que você possa absorver ainda mais aquilo que pretendemos trazer. E também o pastor John Bevere, com o livro Isca de Satanás, em que ele fala das ofensas e como Satanás escraviza as pessoas por causa das ofensas que lhes são dirigidas. De maneira, queridos, que nós precisamos ir na palavra para identificarmos como podemos nos tornar pessoas inofendíveis. Acompanhe comigo Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 5 inicialmente. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, de 1 a 5. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra. Logo eu volto e menciono ainda o versículo 5. É interessante, meus queridos, que nós acabamos nos ofendendo porque nós valorizamos coisas que
nos desviam do foco. Nós precisamos valorizar as coisas que Deus valoriza, e não as coisas que a sociedade valoriza. Nós acabamos às vezes vestindo um tipo de roupa, uma marca de tênis, uma marca de camisa, uma marca de calça, porque nós queremos estar suprindo uma carência e estando de acordo com aquilo que a sociedade diz que deve ser. A nossa sociedade hoje, ela também caminha para um outro extremo, dizendo que não existem padrões alguns e qualquer coisa deve ser aceitável. E temos que tomar cuidado, meus queridos, porque tudo na vida tem limites. Pode pensar, tudo na vida tem limites. Nós precisamos de limites. Então não dá para se admitir a ideia de que não importa o tipo de roupa, a forma que você faz, o que você faz, que isso não importa, as pessoas não têm nada a ver com isso. A partir do momento que nós somos identificados com Cristo, nós temos um testemunho perante a sociedade. E esse testemunho não pode ser maculado, meus queridos, por algumas coisas que acabam sendo por nós valorizadas. Obviamente que eu não estou dizendo que todo mundo tem que vestir a mesma roupa, porque unidade não é uniformidade. Unidade é a comunhão na diversidade. Mas esta diversidade, ela está debaixo de um crivo, de um processo, de um senso comum, onde nós precisamos entender que determinados limites precisam ser destacados. Mas mais importante do que aquilo que a sociedade impõe, é aquilo que Deus valoriza. No versículo 1 nós encontramos, por exemplo, algumas coisas que Deus valoriza. Exortação em Cristo. Deus valoriza, meus queridos, que para que haja comunhão entre nós, possamos exortar uns aos outros. Mas, por favor, fique atento, porque exortar não é repreender. Exortar é encorajar. A palavra, ela tem origem no grego, ela vai dizer algo a respeito de levar o outro a superar alguma dificuldade. Então você estará exortando alguém, como diz o texto ali, exortação em Cristo, para que em Cristo essa pessoa ela avance. O texto prossegue também dizendo para nós, consolação de amor. Deus valoriza, meus queridos, a consolação entre nós, a comunhão do Espírito, profundos afetos e sentimentos de compaixão. São estes elementos que nós devemos valorizar, porque estes elementos promovem a comunhão e nos permitem acessar a bênção de sermos inofendíveis. Reunindo pensamentos individuais para que se tornem coletivos. No versículo 2 nós encontramos o texto dizendo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Unidos de alma e mente é quando nós abrimos mão da nossa individualidade em favor da coletividade. Nós preferimos o bem de todos em vez do bem pessoal. Preferimos que as pessoas sejam abençoadas do que eu apenas ser abençoado. Isso me lembra daquela história dos leprosos, né? Que eles chegam no arraial dos sírios e eles encontram comida num momento de crise, de escassez, e eles usufruem, começam a usufruir daquilo, até que num dado momento, um deles diz assim, não é bom o que nós estamos fazendo, porque nós estamos usufruindo disso tudo aqui e o povo lá está perecendo de fome. Vamos lá contar o que aconteceu. É isso, meus queridos, que nós precisamos entender, porque o que está posto hoje é uma busca incessante para eu me dar bem, ou apenas para que os meus se deem bem. Um exemplo que nós já algumas vezes citamos foi quando, em ocasiões específicas da pandemia, conjecturou-se assim, talvez uma questão da falta de alimentos. E aí muitas pessoas foram para os supermercados e compraram, meus irmãos, quantidade para 3, 4 meses de alimento.
porque eles estavam preocupados apenas com a sua casa. Não pode faltar carne, não pode faltar papel higiênico. Não é isso que aconteceu tantas vezes? A primeira gôndola que esvaziava era a gôndola de papel higiênico. Irmãos, tem que analisar onde é que está a causa desse negócio, né? Mas percebe, queridos, como nós temos a tendência de se importar com aquilo que é meu, aquilo que está ao meu redor. Não se importa, muitas vezes, com aquilo que está um pouco mais distante. No discurso, sim. No discurso, nós gostamos de dizer que nos importamos. Mas na prática, na essência, nem sempre o discurso, nem sempre a prática acompanha o discurso. Precisamos valorizar o que Deus valoriza, precisamos buscar o bem da coletividade, rejeitando, meus queridos, a vaidade e crescendo em humildade. Os versículos 3 e 4 destacam para nós: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A vaidade diz respeito à necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser valorizado pelas outras pessoas. Pode ser uma vaidade física, externa, necessidade que as pessoas vejam a sua beleza ou alguma coisa do gênero, mas pode também ser uma vaidade intelectual e pode inclusive também ser uma vaidade espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos e a intenção não seja a glória de Deus, mas algum tipo de benefício humano, está vinculado à vaidade, à ausência de humildade. De maneira, queridos, que para que nós possamos nos tornar inofendíveis, gostaria de fazer aqui um destaque importante. Precisamos identificar a seguinte situação: geralmente nós mais nos ofendemos com as pessoas que nós admiramos ou as pessoas com quem nós convivemos. Se elas falam alguma coisa que mexeu conosco, aquilo nos ataca mais diretamente. E sabe por que isso acontece? Porque nós criamos expectativas nos outros. Como marido, eu espero que a minha esposa seja carinhosa, cuide de mim, lembre de mim, preste atenção nas minhas necessidades, converse comigo. Como pai, eu quero que os meus filhos, eu crio expectativas nos meus filhos, eu espero que os meus filhos consigam determinado grau de bacharel, ou de mestre, ou de doutor, ou seja lá o que for. Eu crio expectativas nas outras pessoas, só que, amados, quando as outras pessoas não correspondem às nossas expectativas, nós nos ofendemos. Então, sabe qual a maneira de nos tornarmos inofendíveis? Zerando expectativas. Zere qualquer expectativa. Nós não podemos, meus irmãos, criar expectativas para com o outro. Podemos sim e devemos gerar expectativas para conosco. Precisamos projetar, prospectar, planejar coisas para a nossa vida, mas eu não posso exigir do outro. Eu preciso zerar a expectativa. Aprendi, e espero que outras irmãs também tenham aprendido com a irmã Gisele. Posso contar, Gisele? Que em alguns poucos momentos, ela esperava receber do Edivão um presente e de repente o presente não chegava do jeito que ela queria. E aí se frustrava. Coisa que não acontece com as mulheres, né? No dia do aniversário do casamento. E aí ela disse assim: pastor, eu resolvi esse negócio. Quando está chegando perto da data, eu já digo para ele: ó, eu quero tal coisa. Pronto. Não tem mais expectativa, né? Amados, nós precisamos ser inteligentes, porque aquilo que nos ofende geralmente são coisas da nossa cabeça. Então eu preciso zerar a expectativa sobre o outro. Sabe por quê? Porque se eu não zerar a expectativa pelo outro, qualquer coisa que eu faça também está esperando que eu receba alguma coisa em troca. Então não tem mais amor, não tem mais ato de bondade, de benignidade, porque toda vez que eu faço alguma coisa pensando em receber alguma coisa em troca,
já se perdeu a essência dessa atitude. Precisamos lembrar, meus irmãos, que nós não merecemos nada. As bem-aventuranças começam lá em Mateus capítulo 5, verso 1. Bem-aventurados os pobres de espírito. A ideia do texto original, meus irmãos, é aquela pessoa que se coloca numa condição de mendigo, que está no chão. Aquela pessoa, ela entende, ela se coloca naquela situação e ela não espera nada. Por quê? Porque ela entende que ela não merece nada. O problema, meus irmãos, é que nós achamos que nós merecemos. Eu mereço ser amado, eu mereço ser respeitado, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Ninguém merece nada. A palavra de Deus deixa bem claro, meus amados, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há um homem justo, não há ninguém justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Gálatas capítulo 2, a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, aqui em Gálatas 2, verso 19 e 20, um rico ensinamento aos nossos corações. Acompanhe comigo, Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Antes de Jesus, tudo era por meritocracia. O mérito da obediência. Tanto que você vai encontrar lá uma sequência enorme de textos dizendo, se fizer isso, se fizer aquilo, se me obedecer, será abençoado. Se cumprir a lei, será abençoado. A partir de Cristo, nós estamos na dispensação da graça. Não significa, meus queridos, que está, como dizem alguns aí, tudo liberado. Mas significa que o poder da graça me permite acessar uma dimensão de santidade em que eu não vejo mais necessidade em continuar pecando. Mas onde eu quero chegar, meus irmãos, com esse texto? A Bíblia está nos dizendo, queridos, que a partir do momento que cremos em Cristo, não sou mais apenas eu. A partir do momento que você orou um dia, confessando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você não anda mais sozinho. E agora, tudo, absolutamente tudo, você faz dizendo nós. Precisamos entender, queridos, que em Cristo não há eu. Não há espaço na teologia cristã para o eu, a não ser para ser crucificado com Cristo. Cada um tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E Paulo está nos ensinando, está nos ajudando a entender o seguinte, volta ao verso 19, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Ou seja, não sou eu quem vive, mas somos nós, eu e Cristo, Cristo e eu, somos agora uma unidade. Você não é mais eu não sou mais eu sou um em Cristo, um na Trindade, e aí nós nos tornamos nós na coletividade, e é por isso que nós precisamos aprender a conviver e amar uns aos outros e respeitar uns aos outros, porque agora não é mais o que eu quero, mas é o que nós queremos. Quando um casal, meus irmãos, se unem, não é mais o que o marido quer e o que a esposa quer, é o que eles precisam, o que nós queremos para a família, o que nós queremos para os nossos filhos. Só que nós vivemos na sociedade do eu, nós vivemos no império do eu, mas só que o reino de Deus, a palavra reino na Bíblia, a palavra basileia, e ela é uma palavra que carrega um conjunto de afirmações
que se somam à palavra império. É um reino que está num processo de um volume crescente. Não é um reino decrescente, como nós vemos os impérios humanos. Impérios surgiram, tiveram o seu apogeu e tiveram o seu declínio e a sua morte. O império de Deus, o reino de Deus, ele só se expande. Ele não diminui, ele avança. Porque, queridos, nós somos agora unidos nesse movimento do poder de Deus. E eu quero fechar esse ponto lembrando do seguinte, voltando a Filipenses, capítulo 2, verso 5, em que o texto, além de dizer aquilo que nós já destacamos, né, a respeito de colocarmos também o interesse dos outros, ele vai dizer no verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso agora, eu penso junto com Jesus. E quando a gente pensa junto com Jesus, queridos, tudo muda. As nossas escolhas mudam. Os processos da nossa vida mudam. E nós nos tornamos inofendíveis como Jesus. Jesus, ele foi vítima de um sofrimento absurdo, gigantesco, alarmante. Ele foi exposto à vergonha, ao martírio, ao sofrimento. Morreu na cruz. Mas suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes. Dentre as suas últimas palavras, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, em tempo algum, ele se ofendeu com aquilo que as pessoas fizeram. O relato de João também vai dizer que Jesus, naquele momento de luta, de dor, de dificuldade, estava ali Maria, sua mãe terrena, e ele se preocupa como ela ficaria depois disso. E ele então fala para o discípulo, né? Eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ou seja, cuide dela, cuide dele e você cuide dela. Jesus, mesmo quando estava em agonia, ele se preocupa com o bem-estar do outro. Ele se preocupa com você, ele se preocupa conosco. Fecho este ponto com Estevão. Estevão também é martirizado, queridos, e a palavra de Deus vai nos falar sobre ele, lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 60, nós encontramos Estevão também sendo apedrejado, e naquele instante, naquele momento, Estevão nos ensina aquilo que ele aprendeu com Jesus, a se tornar alguém inofendível. Verso 60 do capítulo 7. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Isso é alguém, meus irmãos, totalmente desprovido de justiça própria, totalmente desprovido de orgulho, totalmente desprovido de seus argumentos, mas provido de graça, de paz, de amor, de bondade, de benignidade, alguém que não se permitiu se ofender. Enquanto nos permitirmos ficar ofendidos, ficaremos amargurados, ficaremos entristecidos, permitiremos que a ira, que o ressentimento crie amargura no nosso coração, e assim como Caim, se não tratarmos, iremos experimentar a morte.
A morte de casamentos, a morte de relacionamentos entre amigos, a morte de relacionamentos entre pais e filhos, se nós continuarmos a permitir que as ofensas nos atinjam. Além de sermos inofendíveis, eu quero destacar a importância de sermos cristãos inabaláveis. Acompanhe comigo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Leremos esse texto que tem sido alvo da nossa EBD.3, do curso Batalha Espiritual, dentro de uma perspectiva aplicada a esta realidade. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não sei se é assim a sua tradução, mas a minha, no final do verso 13, está dizendo, para que depois de tudo isso, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O dia mau, nós estudamos na EBD, mostrando que esse dia mau é aquele dia em que nós nos deparamos com muitas atribulações, com muitas dificuldades. Geralmente é aquela expressão coloquial em que nós dizemos assim, puxa, hoje tudo está dando errado, hoje tudo deu errado, é um dia mau. E geralmente nesses dias maus, quando nós somos ofendidos, nós ficamos abatidos. Ficamos abatidos por causa das experiências ruins e negativas que vivemos naquela oportunidade. Nós estamos reformando um imóvel e alguns dias atrás eu cheguei, nós instalamos no final do dia um poste com toda a fiação, e daí quando eu cheguei no outro dia, haviam arrancado tudo, e tem um gasto, tem uma despesa, e isto somado a outros eventos. Eu lembro que eu cheguei e sentei naquele monte de areia em frente do poste, e fiquei olhando para aquele poste tudo arrebentado, irmãos, me deu um abatimento. E aí, meus irmãos, a gente começa a pensar que é assim que o diabo mina a nossa alegria. É assim, meus irmãos, que o diabo ele vai roubando as nossas bênçãos. E daí, meus irmãos, bota fio de novo lá e segue a vida. É isso que eu tenho aprendido com Deus. Nós não podemos, meus irmãos, deixar nos abater por causa das dificuldades, das lutas. Eu estou falando de algo muito simples, claro, não se compara a outras crises que tantos já passaram. Mas o fato, meus irmãos, é que diz respeito à nossa postura individual. O que eu vou fazer com esta situação? Vou sentar e ficar chorando e reclamando? Não, vamos nos levantar e vamos avançar, e vamos procurar partir para outra. Não podemos ficar, meus irmãos, olhando para trás e lamuriando. Ser inabalável diz respeito à capacidade de permanecer em pé, sem sofrer o risco de cair. Ofensas, meus irmãos, são armadilhas de Satanás para nos tentar nos desestabilizar. Essa desestabilização pode afetar o nosso humor, a nossa emoção, pode afetar o nosso pensamento, e a gente acaba sucumbindo a estas realidades. E Paulo então continua dizendo, o texto é bem conhecido, eu leio do verso 14 em diante, portanto, olha só, é importante, meus irmãos, aqui aproveitar pedagogicamente, didaticamente esse momento. Nós lemos o verso de 10 a 13, e no verso 14 ele entra com aqui uma expressão, portanto. Ou seja, a partir do que foi dito até aqui, por causa do que foi dito até aqui, então por causa do que veio antes, portanto, fiquem alertas, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz,
segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que nós podemos nos tornar pessoas inabaláveis? Como é que nós podemos nos tornar cristãos inabaláveis? Se nós, meus queridos, usarmos destas ferramentas, destes recursos, desta armadura, que é um conjunto. A palavra armadura, do grego, é a palavra panóplia, que significa algo completo. O pan é de tudo, né? Amplo, completo. Então, uma armadura que nada falta, e dentro dessa armadura precisa constar a verdade de quem Deus é e de quem eu sou. Meus irmãos, quando alguém nos ofende, mas eu tenho certeza de quem eu sou em Cristo Jesus, eu não me deixarei me ofender. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Se alguém critica a minha aparência, eu sei da minha condição em Jesus Cristo. Não posso ficar me lamentando por causa disso. Se alguém critica o que eu fiz, o meu trabalho, eu preciso saber, meus irmãos, que aquilo que está sendo criticado não é a verdade é aquilo que eu sou em Cristo. E o que eu sou em Cristo diz que eu sou mais do que vencedor. Se alguém, por exemplo, disse para você ao longo da vida, você é um perdedor, você é um fracassado, você não vai dar em nada, sabe o que é isso? Ofensa de Satanás, armadilha de Satanás. Só que isso é mentira. Por isso eu preciso ter convicção de quem eu sou em Cristo. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então, se alguém disser para mim que eu sou um perdedor, ele está mentindo, porque eu sei que em Cristo eu sou vencedor. E aí a ofensa não me atinge. A justiça, meus queridos, mais uma vez retomamos esse texto, esse tema, irmãos, está muito forte na minha mente, porque quando eu me deparei com o texto de Caim e a justiça própria, e aí eu começo a analisar, meus irmãos, a trajetória de homens de Deus na Bíblia, de mulheres de Deus na história, nós nos deparamos com a seguinte situação: a maior parte dos nossos sofrimentos está vinculado ao nosso excesso de justiça própria, ao nosso descontrole de justiça própria. Nós determinamos aquilo que achamos que é correto e colocamos todos naquela mesma régua. E não é raro, muitas vezes, exigirmos de outros aquilo que nós nem mesmo praticamos. Foi exatamente a acusação que Jesus fez dos fariseus, e chamou eles de sepulcros caiados, sepulcros apodrecidos por dentro, bonitos por fora, mas podres por dentro, porque eles exigiam do povo aquilo que nem eles mesmos conseguiam fazer. A justiça própria deles estava equivocada. Romanos capítulo 3, a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 10, Romanos capítulo 3, verso 10, acerca dessa justiça, amados. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Eu não mereço nada, e eu não posso exigir das pessoas, porque elas são superiores a mim. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. O Evangelho da Paz, quando compreendemos nossa missão de proclamarmos as boas novas, nós nos tornamos inofendíveis, nós nos tornamos inabaláveis, porque o meu foco, meus irmãos, é anunciar Cristo, o meu foco é revelar Cristo, o meu foco é mostrar Jesus por meio da minha vida. Assim como foi o foco de João Batista, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. E o que João Batista estava dizendo, que o que importa é que o ministério de Jesus avance e o meu diminua, o que importa é que ele apareça, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas ele é tudo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Só que nós queremos tomar o lugar de Jesus.
Nós queremos a glória de Deus para nós queremos, meus irmãos, os confetes, nós queremos os elogios, nós queremos viver de tapinhas nas costas, e por isso muitas vezes sofremos, porque nem sempre vamos receber tapinhas nas costas, nem sempre, meus irmãos, vamos ficar sendo elogiados. E eu quero dizer, meus queridos, que se nós ficarmos alimentando esse tipo de comportamento, nós sofreremos durante a vida. Eu não posso ter expectativas. Irmãos, eu conheço pastores deprimidos, porque esperavam coisas da igreja que a igreja não fez. E quando eu tenho oportunidade para pregar para pastores, meus irmãos, eu sempre digo, meus irmãos, não esperem nada, porque nós não merecemos nada, ninguém merece nada, nós estamos aqui por causa dele, não é por nossa causa, irmãos. Se receber alguma coisa, que bom, vamos ser gratos, mas eu não posso ficar esperando receber alguma coisa. Mas nós queremos, irmãos, que os nossos nomes estejam sendo colocados em destaque. Nós queremos, meus irmãos, que os nossos nomes sejam colocados em placas nas paredes. Mas o fato é, meus queridos, que a maioria de nós só terá, talvez, placas nas paredes dos túmulos. Só que você não vai estar lá para ver. Não espere fazer homenagem para quem você ama depois que ele morre. Não espere fazer homenagem para o seu pai, para sua mãe, depois que ele morrer. Faça hoje, faça agora. Faça hoje ainda. Vá para casa e ligue para ele e faça homenagem. Tem gente, meus irmãos, que na hora do velório quer comprar flores e mandar. Irmãos, eu já disse, em nome de Jesus, irmão, já avisei a igreja. Não gasta com coroa de flor, irmão, dá oferta para a viúva. É verdade, gente. Não gasta com caixão bonito, dá oferta para a viúva. Porque ela vai ser beneficiada e os meus filhos também. Irmãos, nós temos que entender que quando eu começo a viver de acordo com a justiça de Deus, Ele é o meu juiz, é Ele quem vai determinar e fazer todas as coisas. O escudo da fé, meus irmãos, em outras palavras, é depositar a nossa plena confiança em Deus. Não importa quais sejam os dardos inflamados do maligno, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Cristo vive em mim, eu sei, meus irmãos, que o meu Redentor vive. Por isso que Jó, meus irmãos, ele disse, com tudo aquilo que estava perdendo, perdendo inclusive não só os bens tangíveis, mas intangíveis, como a sua própria dignidade, o seu nome foi colocado em xeque, mas ele diz, o meu Redentor vive. E para fecharmos, meus irmãos, os dois últimos itens da armadura, fala do capacete da salvação. O capacete da salvação, meus irmãos, é proteger a nossa mente. Proteger a nossa mente de mentiras, de maus pensamentos. Proteger a nossa mente de pensamentos malignos, pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, em nome de Jesus. E para fecharmos, amados, a Bíblia vai nos dizer, Paulo está destacando aqui, que nós devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O único recurso da armadura que serve para atacar. Todos os outros servem para proteger. Mas este é um recurso que serve para atacar. Só que, meus irmãos, nós entendemos errado durante muito tempo. Muitas vezes usamos a palavra para atacar pessoas. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo para nós é que o que tem que acontecer aqui, usarmos a espada para matar o velho homem. Usarmos a espada, meus irmãos, para matar os desejos, as tentações que vêm contra nós. Usar a espada, meus irmãos, para repreender Satanás, para repreender o ímpeto humano, a carnalidade humana. Nós devemos usar a espada. Jesus usou a espada perante Satanás. Está escrito. E aí ele mencionava a palavra.
Concluindo, meus irmãos, nós precisamos buscar essa bênção da celebração da unidade nessas 4 mensagens que fizemos. E eu quero destacar para você a necessidade. Coloca o último slide lá, por favor. Tem um resumo ali dos tópicos, né? Nós falamos, meus irmãos, sobre o poder da ofensa. Eu quero destacar então, fechando, a necessidade de você tomar cuidado com o poder da ofensa. Eu disse, eu quero repetir mais uma vez, nós não podemos impedir as pessoas de nos ofenderem, mas nós podemos impedir o nosso sentimento de se sentir ofendido. Eu não posso impedir que as pessoas tentem me ofender ou me ofendam, mas eu posso impedir que a ofensa tome conta do meu coração. Explore os benefícios do poder do perdão. Se nós não explorarmos os benefícios do poder do perdão, continuaremos carregando amarguras ao longo da vida. Alcance a bênção de acessar o poder da paz, a paz que vem de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Viva o poder da comunhão, o poder de ser igreja, corpo de Cristo, família de Deus, sermos um com o Senhor, sermos uns com os outros, e assim podermos, meus queridos, tornar a vida mais leve, os fardos mais leves, suportando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim nós cumpriremos a lei do Senhor e viveremos para a sua glória, para a glória dele e não para a glória nossa. Quero convidar você a colocar-se nesse momento em pé. Nós cantaremos ao Senhor. E eu espero, obviamente, que é provável você concordar com o que nós vamos cantar. Todos nós queremos sair daqui abençoados, sermos famílias, homens, mulheres, abençoados. Mas eu quero dizer, queridos, que Deus nos abençoa por meio de pessoas. E eu quero desafiar você a fecharmos a nossa conferência celebrando a unidade com o compromisso de ser bênção na vida das pessoas. Abençoar não apenas aqueles que você ama, não apenas aqueles com quem você convive. Porque, meus irmãos, abençoar a tua esposa, abençoar teu filho, isso é o mínimo. Não estou nem entrando nesse mérito, porque eu deduzo que isso você já faz. Amém? Sabemos que isso não é toda a verdade em todas as situações, mas deveria ser. Mas nós precisamos também ter em nós o desejo de abençoar, inclusive aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem. O princípio do cristianismo, meus irmãos, está nessa essência. O que foi feito ao longo da história em nome do cristianismo não diz respeito à essência da fé cristã. Jesus, em todo o tempo, ele vai dizer a necessidade de nós amarmos aqueles que nos perseguem. Jesus, ele vai nos dizer sobre a importância de nós oferecermos a segunda face e não revidarmos na mesma moeda. A nossa vontade, nosso desejo é revidar na mesma moeda, mas Jesus está dizendo que nós devemos oferecer a outra face e continuarmos amando uns aos outros. Adore o Senhor com essa canção e nós vamos orar logo após este momento. Que você possa, com sinceridade, se você não conhece a letra da canção, procure acompanhar e acompanhar com sinceridade. Se o conhece, cante com toda a alegria do seu coração. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda
você deseja para o seu próximo, cante com alegria, com verdade. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Aleluia. Amém. O perdão é uma bênção. Perdoar é algo extraordinário. Mas
Ter a necessidade de perdoar alguém significa que você se tornou alguém ofendível, você se deixou ofender. Melhor, meus irmãos, do que ter que perdoar é não se sentir ofendido. Será que é possível isso? Sim. Se nós estivermos com o coração na palavra, nós demos essa ênfase. Obviamente que poderíamos fazer um outro exercício. Não estou dizendo que ofender é justificável e é compreensível. Absolutamente não. Jamais, em qualquer circunstância, em qualquer hipótese. O que nós fizemos nesse final de semana, meus irmãos, foi acessarmos um conhecimento para que naquilo que depender de nós, a Bíblia nos diz em Romanos 12, como lemos hoje pela manhã, naquilo que depender de nós, tende paz com todos os homens. Não importa o que os outros façam, seja alguém que promova a paz. Não entre nas armadilhas de Satanás. Isso em qualquer contexto, lá fora, mas também no contexto da igreja local, meus irmãos. Vamos viver em paz, promover a paz, priorizar o bem em vez do mal. Hoje pela manhã também falamos sobre abençoar as pessoas, irmãos. Como é bom abençoar as pessoas, porque quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. E eu quero orar com você nesse momento, para que Deus nos dê porção do seu Espírito para desenvolvermos essa capacidade de nos tornarmos inofendíveis e inabaláveis na palavra. Inabaláveis, irmãos, diante das circunstâncias da vida. Inabaláveis, não retroceder, não desanimar, não deixar de estar nos cultos, não deixar de estar no pequeno grupo, porque a vida está difícil. Porque a vida está difícil, eu vou buscar mais a Deus. Porque as dificuldades surgirem, eu vou buscar ainda mais ao Senhor. E não apenas por causa das circunstâncias difíceis que surgirem, mas eu vou buscar a Deus porque eu preciso dEle em todo o tempo. Eu quero convidar você a, mais uma vez, fazer um movimento, vindo até aqui à frente. Se você deseja dizer para Deus assim: Senhor, eu quero tratar no meu coração, porque existem algumas ofensas aqui dentro. Eu tenho guardado algumas ofensas desde a minha infância. Meu pai, minha mãe, alguém da sua família, sei lá quem, te ofendeu um dia e você está guardando isso. Você foi ofendido por um esposo, por uma esposa, por um filho, por uma filha, por um patrão, por alguém no trabalho, alguém na escola, por uma professora, um professor, um aluno. E aquilo você acha que perdoou, mas não perdoou, e aquilo está carregando e está te consumindo. Eu gostaria que você pudesse se colocar diante do Senhor por esta razão, e também para se apresentar aqui à frente dizendo: Senhor, usa-me, ó Deus, para ser um evangelista, para ser um promotor da paz, para ser um ministro da reconciliação. Vem aqui à frente, dê passos em direção ao Senhor Jesus, para dizer: Senhor Jesus, aqui estou, toma minha mente, eu lanço sobre ti toda ofensa, eu lanço sobre ti tudo aquilo que fizeram contra a minha vida, e eu peço ao Senhor: tira toda a raiva, tira todo o desejo de vingança, tira de mim todo o senso de justiça própria. Venha aqui à frente, meu irmão, venha, porque assim nós nos libertamos, assim nós damos passos para acessar a graça do Senhor, a cura do Senhor, o perdão do Senhor. Quem sabe você ofendeu alguém e você também não se retratou. Venha aqui à frente, coloque-se diante do Senhor e diga: Pai, eu desejo a partir de hoje começar a me tornar alguém inofendível, inabalável na Tua palavra, inabalável na Tua presença. Em Jesus nós encontramos e acessamos tudo isso. Em Cristo Jesus a salvação. Quantos nessa noite aqui desejam confessar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você nesse instante, nesse momento, onde você estiver. Diga: Senhor Jesus, aqui estou, e me rendo a Ti, me consagro a Ti, toma minha vida em Tuas mãos. Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão, vem aqui à frente, vamos orar nesse momento, vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Fomos ministrados, instruídos, encorajados a tantas coisas ao longo, ó Deus, dessas 4 ministrações. Ajuda-nos, ó Pai, a tomarmos cuidado, porque o poder da ofensa, ele pode gerar a morte, mas ó Deus, a alternativa, a solução para o poder da ofensa, o poder do perdão, o poder da paz, o poder da comunhão. Nós queremos acessar, ó Deus, estes recursos que o Senhor nos dá na Tua Palavra, para vivermos, ó Deus, como libertos, homens e mulheres livres de sentimentos, de amarras do passado. Queremos, ó Deus, viver desprendidos para o hoje, desprendidos para a nova vida em Cristo Jesus. Pai, eu peço agora a ministração e ação do Senhor sobre cada um dos que aqui se apresentam, para que haja, ó Deus, um mover do Teu Espírito Santo, trazendo, ó Deus, esta graça que eles necessitam. O poder do Senhor se manifestando, a ação do Teu Espírito, trazendo salvação, ó Deus, sobre os lares, trazendo cura sobre estas vidas, sobre estas famílias. Abençoa, Pai, a nossa igreja, Senhor. Abençoa a Igreja Batista Novo Mundo. Abençoa, ó Deus, o colegiado pastoral, a liderança ministerial, os líderes de células, líderes de ministérios, diretoria da igreja. Abençoa, ó Pai, todos que servem nos múltiplos ministérios, ó Pai. Pedimos a Deus para que possamos ser um povo unido debaixo da liderança do Senhor, da liderança de Jesus Cristo, porque o Senhor é o sumo pastor, o Senhor é o bom pastor, o Senhor, ó Pai, é a razão de todas as coisas. E debaixo da Tua direção, debaixo da Tua liderança, nós caminhamos, nós andamos, nós servimos, para a Tua glória e honra. Exaltado seja o nome do Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença te acompanhe, pois estás por diante do teu lado e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Sua voz e declare amém, amém, amém. 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 Vamos encerrar com um grande coral, vamos continuar cantando. Aleluia, que assim seja, que a bênção do Senhor seja contigo.